Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E eu acho que a gente tá começando a mudar o tom da temporada, né? Antes a gente tava muito focado em mercado da bola e tudo mais, mas conforme vai se aproximando da estreia, conforme a gente vai chegando mais perto do confronto contra o Paraná, que é o primeiro confronto da temporada do Atlético, eu acho que a situação vai mudando de tom e essa reformulação, ela passa a ser algo mais factível, uma reformulação que ainda não terminou. O Atlético segue no mercado, o Atlético segue buscando soluções para as brechas que existem no elenco, mas no final das contas, quando a gente olha tudo que está acontecendo no clube, pelo menos para mim, a expectativa não é mais de quem vai chegar, ou pelo menos a expectativa é também de quem vai chegar, mas a expectativa é qual vai ser o desempenho do Falcão, qual vai ser o desempenho do Dudu, qual vai ser o desempenho do Léo Pelé, qual vai ser o desempenho do Léozinho. O Léozinho, eu já falei pra vocês, eu tô quase abraçando como xodó, tô muito curioso pra ver o que a habilidade do Léozinho pode nos proporcionar. Mas o ponto do vídeo não é esse. Eu acho que a reformulação do Atlético, como eu venho falando pra vocês, principalmente em relação às chegadas, ela vem sendo bem coerente. A reformulação do Atlético vem sendo equilibrada dentro das necessidades do clube e equilibrada dentro do que o clube precisa. Mas tem um ponto muito importante, e a gente sempre divide o futebol na parte tática, física, técnica e tática, que é. Não, tem o mental também, é tática, mental, física e técnica. Que é o Atlético ele tá buscando montar um time mais forte fisicamente. Isso pra mim é muito, muito, muito claro. O Atlético de 2024 era um time que sentia falta dessa capacidade física de competir. Não é à toa que alguns times tecnicamente inferiores ficaram na primeira divisão e o Atlético, com soluções técnicas muito acima de vários concorrentes, acabou sendo rebaixado. E essas soluções eu acho que a gente percebe como são valorizadas pelo mercado de maneira geral. O Atlético não está vendo seus jogadores sendo procurados por times relevantes no mercado da bola à toa. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um Falcão, é um jogador que vai entregar, não só fisicamente, mas competitivamente, muito para o time do Atlético. Dudu é um lateral fisicamente muito pronto. Aí você vai olhar pro, não sei, pro próprio Luiz Fernando, relatos que é um monstro fisicamente. Aí você vai olhar para um Jaime Palacios, relatos que é um monstro fisicamente. Aí você vai olhar para o Raul, esse aí não precisa nem falar. Aí você vai olhar para um próprio Léo Pelé, um cara físico, sólido pra caramba. Não tô falando que vai ser o cara da imposição física, mas é um cara preparado pra competir. Então, volto a dizer, hoje o Atlético me preocupa muito mais no cenário de dominar do que no de guerrear. Eu acho que fisicamente o Atlético tá preparado pra ir pra porrada. Basicamente é isso. E muito se falou que a Série B seria um ano de porrada, muito se falou que a Série B seria um ano complicado nesse sentido. Mas no final das contas, eu acho que para esse cenário o Atlético ele tá bem resguardado. E eu acho que isso é até importante você ter esse equilíbrio de jogadores que estão prontos para porrada e jogadores que vão te dar uma adição técnica maior. Uma coisa eu acho que tá diretamente influenciada na outra, assim. Mas acho que para uma série B você precisa ter essa certeza que você tá preparado para o jogo na arena quando dá às 7 da noite de uma segunda-feira. Você tá preparado para o jogo contra, não sei nem se o Ituano caiu, mas aqueles jogos ali do interior de São Paulo. Que você tá preparado para os dois jogos que a gente vai ter no Belém do Pará, tanto contra Remo, tanto contra Paysandu, que são jogos com uma característica muito clara, que é jogo muito físico, que é jogo de muita disputa. Então, nesses jogos, Falcão, Dudu, Luiz Fernando, Palácios, Raul, porra, Léo Pelé, todos vão ser muito relevantes para que o Atlético consiga competir nesses cenários. Para que o Atlético consiga se impor nesses cenários. Porque nem toda imposição, numa competição como a Série B, é uma imposição técnica. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Nem toda imposição numa Série B é uma imposição na capacidade de tocar bola e tudo mais. E eu te digo mais, eu acho que acho que é um dos cenários que mais exige, menos exige posição técnica.
E eu acho que o Atlético tá se preparando bem para isso. Mas eu também acho que o Atlético precisa de expoentes técnicos para você ter equilíbrio. Mas eu também acho que o Atlético precisa de expoentes técnicos para você ter essa dicotomia. Ah, Thiago, como assim dicotomia? Você ter os jogadores para porrada, você ter os jogadores para um cenário de disputa maior, de competitividade mais alta, que volto a dizer, a competição te exige. Mas eu ainda acho que o Atlético precisa ir no mercado e trazer mais jogadores com capacidade técnica acima. Se você me perguntar hoje quais são os principais expoentes técnicos que tendem a ficar na temporada do Atlético, cito dois: João Cruz e Bruno Zapelli, que eu acho que têm que ser tratados como cerejas do bolo, assim. Mas no final das contas, acho que, por exemplo, quando surge o nome de um Léo Gil, quando surge o nome de um Friso, quando surge o nome de um Wellington, a gente não pode dispensar esses nomes. Porque são jogadores que naturalmente têm a capacidade de competitividade deles ali, mas são jogadores que, quando o Atlético enfrentar, sei lá, Paysandu e Remo dentro da Arena da Baixada, o jogo vai ser completamente diferente do jogo fora de casa. E a gente não pode se certificar apenas em um contexto. E a gente não pode se certificar apenas em um cenário, que é o cenário de guerra, que é o cenário de porrada. Acho que a gente tem quase que obrigação de se certificar também no cenário de domínio, no cenário de controle, no cenário de chances criadas. É isso que eu acho que a gente tem que levar em consideração de maneira geral, assim. Eu acho que é isso que a gente precisa levar como base para a sequência da temporada. Porque João Cruz e Zapelli são ótimos, mas não dão conta sozinho. Então, esse processo de reformulação, ele caminha para suprir uma necessidade muito clara, que é basicamente a gente ser um time mais físico, a gente ser um time mais competitivo. E eu ouso dizer, se o Atlético fosse um time mais físico, mais competitivo na temporada passada, pouco mais, tá? Não precisa ser muito mais, não, pouco mais. A gente estaria falando de um Atlético que, na minha visão, teria permanecido na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas a partir do momento que a gente já não tá mais nesse cenário, não adianta. Só que não dá pra gente ter uma temporada de um time técnico e uma temporada de um time físico. Se você for levar em consideração o Atlético vencedor, se você for levar em consideração o Atlético que foi bastante campeão recentemente, né, já que é realmente um número grande de títulos que o clube conseguiu conquistar nas últimas temporadas, cara, eu não tenho a menor dúvida, e eu repito aqui com vocês, eu não tenho a menor dúvida que encontrando esse equilíbrio o Atlético sobe com tranquilidade. E hoje encontrar esse equilíbrio é contratar jogadores com esse reservatório técnico acima da média. Porque jogadores, volto a dizer, pra porrada, eu acho que a gente tá muito, mas muito, mas muito bem servido. Eu tô curioso, cara. Curioso, curioso. Tô curioso pra ver se eu consigo, por exemplo, botar Leozinho e Isaac nesses jogadores mais técnicos. Se entregarem a o que prometeram no primeiro momento, quem sabe. E eu tô curioso também pra ver se o Atlético entra na porrada no Campeonato Estadual e já tem um clássico logo de início. Valeu, pessoal. Tamo junto, até mais.